Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou a Bela. Mais uma quinta da beleza. Uma pausa aqui com a Bela da edição, de cara lavada, pra falar pra vocês que, obviamente, hoje não é a quinta da beleza, hoje é sexta. Eu gravei esse vídeo faz uns dias já e a ideia era postar ontem, como toda quinta-feira tem vídeo, mas eu tive alguns compromissos extras, então foi difícil de eu conseguir terminar tudo pra postar, por isso que eu tô postando um dia depois. E no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês alguns passos e algumas dicas pra você deixar o seu delineado gatinho perfeito. São algumas coisas que podem parecer bem óbvias, mas que são muito interessantes pra gente ter essa consciência na hora da gente fazer o nosso delineado, e também um truquinho que vai salvar muito a sua vida. Então eu queria pedir pra você, se você já gostou da ideia desse vídeo, deixa um like, compartilha com alguém, comenta, se inscreve no canal e ativa o sininho, e bora vem comigo ver os passos. Bom, então vamos lá. A primeira dica que eu te dou é entender qual é o tipo de produto de delineador que você mais gosta, ou que seja mais prático pra você. Por exemplo, a gente tem delineador em gel, delineador em caneta, aqueles líquidos que tem um pincelzinho. Então, identificar pra você o que é mais fácil de usar, o que é mais fácil de você alcançar o delineado que você quer, é o grande primeiro passo. Por exemplo, pra mim, o meu preferido é um delineador em gel. Eu tenho esse aqui da Luisance, por exemplo, que tá escrito só delineador em gel Super Shine, ele é preto. Eu gosto bastante desse tipo de delineador, pra mim eles são os mais fáceis de usar. E eu gosto de usar ele com um pincel assim, ó, chanfradinho, mais fininho, mais durinho, tá vendo? Eu gosto de usar ele com esse pincel aqui. Uma outra possibilidade também é você usar com esse tipo de pincel aqui, que ele é bem mais fininho e ele parece muito aberto, mas na hora que você suja ele com o delineador, ele fica bem fininho. Depende do que você quer, pra precisão que você quer, ele também é muito bom. A segunda coisa, eu considero a mais importante. É claro que juntando todas essas dicas, esse passo a passo, todos eles são importantes pra te ajudar a atingir o delineado gatinho que você quer. Mas essa segunda, eu acho que ela tem um toque especial. E ela é, na verdade, o formato do delineador. Então, por mais óbvio que isso pareça, eu vejo muita gente cometendo esse erro, então eu achei muito importante trazer essa consciência sobre esse fato pro vídeo. Que é o seguinte, quando a gente fala do formato dele, principalmente do delineado gatinho, a gente tem uma extensão dele aqui pra fora da pálpebra, certo? Então ele vem mais ou menos até aqui, ou se você quiser fazer ele gigante, vai na sua, faz o que você quiser. Mas ele tem essa extensão, esse rabinho. E o que acontece? Muitas vezes a gente tem a impressão de que a forma que ele é feito, a forma que ele é desenhado, faz uma ondinha. E por que a gente tem essa impressão? Porque quando a gente faz o delineado, a gente tá de olho fechado, certo? Você fecha o olho pra fazer. E quando você abre o seu olho, é quando você vai ver realmente como o delineado ficou. Então o que acontece? Quando você abre o seu olho, a linha que é rente ao seu cílio, mas no lugar da pálpebra, ou seja, toda essa região aqui, quando você abre o olho, ela fica um pouquinho mais alta do que essa região aqui. Por isso que a gente tem aquela impressão de que o delineado ele é ondulado, mas na verdade a forma correta de se fazer ele, de se desenhar ele, é numa linha reta. Essa ondulação que dá essa percepção pra gente, o próprio movimento de abrir e fechar o olho já vai dar essa sensação pra gente. Então o correto seria a gente fazer ele linear, retinho. Mas eu vejo muita gente fazendo um movimento de onda pra baixo quando está com o olho fechado. E aí quando você abre o olho, o delineado fica desproporcional, ele fica muito baixo aqui e dá uma onda muito maior do que ela naturalmente vai ser. Eu espero que isso faça sentido. Por isso que às vezes a gente tem aquela impressão de que você falou, nossa, fiz um delineado horroroso. E às vezes nem é a questão da pontinha dele, da ponta ficar muito grossa. Às vezes é justamente esse movimento de fazer ele com uma ondinha, que não precisa. Então eu vou demonstrar isso pra vocês na hora que eu for realmente fazer o delineado. Eu vou mostrar um lado fazendo ele retinho e o outro lado fazendo essa ondinha pra vocês verem o que eu quero dizer. A terceira coisa que eu vou falar aqui é uma coisa que vai ajudar na duração do seu delineado e no passar das horas. Principalmente se você tem a sua pálpebra um pouco mais oleosa. Que é, mantenha a sua pálpebra seca. Claro, se você for fazer um olho esfumado, usar várias sombras e aí fazer o delineado, você já vai ter aplicado sombra ali, então você vai conseguir fazer com que a sua pálpebra fique um pouco mais sequinha, porque você aplicou as sombras ali em cima. Mas vamos supor, por exemplo, no meu caso, eu geralmente quando eu faço olho esfumado, eu não gosto de fazer delineado, é mais pro meu estilo. Eu gosto de usar delineado quando eu quero fazer uma coisa bem mais simples, ou eu não quero usar nada na minha pálpebra. Então o que eu faço geralmente? Eu aplico uma sombra marrom no meu côncavo, pra ajudar a dar um pouquinho de profundidade no olho, e também pra com o passar das horas, essa região do côncavo, que não vai ter nada, entre aspas, não ficar acumulando oleosidade, né? De tanto a gente ficar piscando, às vezes fica acumulando aqui um pouquinho.
Sendo de base, se você tiver passado base embaixo, ou não passando nada. Às vezes sua pálpebra pode ficar um pouco mais oleosa. E isso vai fazer com que você possa transferir um pouco desse delineador pro resto da sua pálpebra. Então, ajuda se você deixar a sua pálpebra um pouco mais sequinha. O que eu faço? Como eu falei, eu gosto de usar delineado gatinho quando eu vou fazer um look muito simples, que eu não tô afim de fazer as sombras esfumadas e todo aquele rolê. Então, muitas vezes eu acabo nem passando um corretivo no meu olho pra usar como base. Eu acabo deixando a cor da minha pele natural mesmo. E o que eu vou fazer? Eu vou vir com uma sombrinha de transição muito tranquila, vai ser só esse passo antes do delineador. Então eu vou vir com essa paleta da Anastasia Beverly Hills, essa é a Modern Renaissance, aquela rosinha, eu vou deixar ela linkada aqui embaixo pra vocês. E eu vou vir com essa primeira cor aqui embaixo, que ela chama Raw Sienna. É um tomzinho bem quente, mas ele é sutil, ele não é tão forte. Eu vou vir com um pincel de esfumar e eu vou aplicar isso no meu côncavo, sem ter aplicado corretivo nenhum antes pra cancelar as veias ou qualquer descoloração que eu tenha na pálpebra. Eu vou deixar assim bem realzão mesmo. E a gente tá assim, né? Só com a sombra aplicada. Tá bem laranjinha, mas também não passei base, não fiz nenhuma correção de pele ainda. E eu gosto de fazer meu delineado antes da base e vocês já vão entender o porquê. Esse próximo passo e último é o que eu acho que vai facilitar a sua vida em 1000%. E é por causa dele que eu faço a minha pele por último. Eu geralmente gosto de fazer a pele depois do olho quando eu faço uma coisa bem elaborada. Como não é o caso, eu faria minha pele primeiro. Mas por conta dessa dica, eu vou fazer depois. E essa dica é a dica da fita. E o que acontece? Você não precisa saber fazer aquele delineado perfeito, bem pontudinho, retinho, limpinho, sem a fita, porque você só é considerada uma pessoa boa em maquiagem se você souber fazer o delineado assim. Esquece isso. O que importa pra gente é o resultado final, ou seja, é ter o gatinho, certo? Se você quer usar um delineador e você quer fazer um delineado gatinho, o que importa é que você consiga alcançar esse objetivo, independentemente de como ele seja. Então eu falo por mim. Eu treino muito pouco o delineado gatinho sem a fita, porque a fita facilita muito a minha vida e vai facilitar a sua também, porque ela vai ajudar a gente em várias coisas. Uma delas é saber colocar a fita na posição correta para o seu delineado ficar certinho. Além de deixar ele limpinho, porque a hora que você tira a fita ele tá retinho, você não precisa ficar limpando. Então a fita vai te ajudar muito e vai te salvar um tempinho aí também. Então vamos lá, deixa eu dar esse zoom da intimidade aqui para eu mostrar para vocês o que eu quero dizer com o posicionamento da fita. O nosso delineado, ele fica melhor se você faz ele saindo, basicamente, partindo rente aqui a linha dos seus cílios inferiores pra cima. Tá errado se você fizer ele saindo mais pra cima? Não tá errado. Eu acho que ele fica mais bonito e mais bem colocado no olho se você faz ele saindo rente aqui de baixo. Então, o que significa isso? Ele vai ter como se fosse uma bordinha a mais. Ao invés dele sair bem daqui de cima e puxar, e aí essa região aqui vai ficar branca, vai dar a impressão de que você tá puxando, né, mais o gatinho assim pra cima. Saindo dessa linha rente aqui, a sensação que me dá é que ele acompanha realmente o formato do seu olho. Por isso que eu gosto de fazer ele me baseando pela minha linha d'água inferior. Aí a gente vai levar ele em direção ao final da sua sobrancelha. E é aqui que a fita te ajuda a entender e delimitar esse espaço. Por exemplo, você vai pegar um pedaço da fita. Às vezes, se a fita for muito dura, põe ela na sua mão e tira pra tirar um pouquinho do excesso, pra você também não repuxar na hora de tirar muito essa pele, porque essa região do olho é mais sensível. Então toma cuidado, tá? Com a fita que você for usar. Pode usar micropore, que eu acho que também facilita bastante. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir com ela de baixo, ó. Vou vir com ela bem aqui, rente aos meus cílios inferiores. E aí, eu vou colar ela daqui. Não vou nem colar pra cá, nem muito pra cá. Eu vou colar ela terminando a minha sobrancelha, começando bem daqui de baixo. Ó, e vai ficar mais ou menos assim, tá vendo? Então, o que vai acontecer? Eu deixei um leve espacinho, também não grudei muito ela aqui na minha linha rente aos cílios inferiores. Por quê? Como o nosso delineado vai começar aqui, a gente vai ter esse espacinho aqui, pra se caso você quiser esfumar a linha de baixo também, dá pra você fazer esse encontro aqui no final com a base do delineador. Então ele fica certinho no seu olho. Então agora, gente, o que eu vou fazer?
nesse olho aqui, como eu colei a fita, eu vou fazer ele certinho como eu faria. E nesse olho eu vou fazer ele mais caidinho, né? Fazendo aquela ondinha que eu falei pra vocês no começo. Vocês vão ver bem a diferença de como isso vai ficar. Então eu vou vir com esse pincel chanfrado, eu vou pegar um pouco do delineador. E quando eu pego, eu tiro um pouco do excesso dele na lateralzinha, porque eu também não quero que fique tão carregado de produto e fique aquela coisa muito grossa ou deposite muito produto de uma vez. Então vai com calma, vai repondo o produto no seu pincel, vai tirando o excesso, que vai dar certo. Eu começo ele pelo gatinho mesmo, pela cauda, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou delimitar o tamanho que eu quero primeiro. Eu vou colocar o meu pincel aqui e vou sujar mais ou menos onde eu quero. E o legal da fita é que você pode pintar pra cima dela, que ela, a hora que você tirar, ela vai ficar retinha. Então, você deixa o delineado bem preenchidinho mesmo. Então, vamos supor que eu queira fazer um delineado razoavelmente grande. Eu vou começar daqui, ó. Eu vou sujar aqui. E percebam que eu sujo a fita assim, tá? Então, eu vou começar daqui, ó. Eu vou vir carimbando essa região um pouquinho. Desse ponto principal, que é o ponto final, ou seja, vai ser a pontinha do meu gatinho, eu vou puxar uma linha reta em direção à raiz do cílio, no meio do meu olho. Vai ficar mais ou menos assim, tá vendo, ó? Tem as falhinhas, mas como eu falei, vai repondo o produto no seu pincel, vai preenchendo onde tem as falhinhas e vai pintando. A partir desse momento que você já finalizou a parte de fora, você pode tirar a fita se você quiser. Ela já vai te mostrar como ficou, tá vendo, ó? E ele fica retinho. E é só você finalizar o delineado com a parte interna do seu olho. Ó, gente, ele vai ficar mais ou menos assim. E aí, quando eu olho pra câmera, vocês percebem que quando eu abro o olho, ele faz naturalmente aquele movimento mais onduladinho que eu falei no começo. Outra coisa legal é a gente pensar em passar o delineador na linha d'água de cima, porque daí, às vezes, fica um pouquinho a cor da nossa pele aqui bem rente ao cílio, então dá a impressão de que o delineador não é tão pretão. Então é só você realmente vir com calma, cobrir bem rente à raiz dos cílios e aí também passar na linha d'água de cima. Agora vamos pro outro lado, que é o lado que eu vou tentar fazer ele ondulado, dando a sensação da ondulação na construção dele, que vocês vão ver como fica bem diferente. Ó, gente, eu tentei fazer ele mais ou menos com a mesma grossura que eu deixei o primeiro. Acho que ainda tá um pouquinho mais fino. Mas dá pra vocês identificarem, vocês perceberem que nesse lado aqui, pelo fato de eu ter feito um movimento de puxar pra baixo pra fazer o gatinho, parece que meu olho é caído. Parece que a minha pálpebra é mais caída e dá mais uma aparência de olho cansado. Enquanto que nesse olho aqui, ele fica um pouquinho mais reto, mais puxado. Não te dá aquela aparência de cansado como dá nesse aqui. Beleza, gente, agora eu já arrumei o delineado de cá, né, pra ficar parecido com esse daqui, não ficar caidinho. Terminei uma make bem simples mesmo, passei só corretivo, pó, um pouquinho de blush. E pro rímel eu usei uma técnica que eu testei no meu último vídeo de Quinta da Beleza, foi o vídeo da semana passada, então se você não viu, vai lá ver. É um vídeo onde eu testei alguns truques do TikTok. E eu amei esse truque do rímel, de como aplicar rímel, que deixa o cílio bem alongado, bem comprido, com bastante volume. Então, vai lá ver pra conferir a dica que eu dei lá. Então é isso pro vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de todas essas dicas, todo esse passo a passo pra você melhorar o seu delineado. É claro que a gente tem sempre que testar, tentar as coisas novas e quanto mais você fizer, melhor vai ficar. Comenta aqui embaixo se você já conhecia essas dicas, se você tem alguma dica a mais também pra me ensinar. E se você gostou, eu queria muito pedir pra você deixar um like no vídeo, compartilhar com alguém que você acha que vai ser interessante, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra não perder nada que eu posto por aqui. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo, tchau!